Dando continuidade à nossa jornada, nós vamos ter o trabalho Pata de Galinha Machuca Pinto Sim, de Gilberto Nascimento, que é médico, psiquiatra, psicanalista e membro aqui da nossa sociedade. Em seguida, quem vai apresentar é o Sérgio Gomes, O Sentido da Empatia em Ferenc Winnicott. O Sérgio é psicanalista, pós-doutorando em psicologia pela USP, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, coordenador do Nebulosa Marginal, grupo de estudo e pesquisa em psicanálise. Vamos começar pelo Gilberto. Bom dia, gente. Eu queria agradecer estar aqui com o convite de meus colegas Eliana e Rosa. Me chamaram e eu estou aqui para trocar experiência com vocês. Depois de ter ouvido o colega anterior, que pegou bastante claramente a teoria de Winnicott, quando eu cheguei aqui e me sentei, eu fiquei olhando aquele quadro e estava pensando exatamente na situação da jornada. Tudo começa em casa. Eu vou falar exatamente disso. Tudo começa em casa. Por isso a situação ficou na minha cabeça. E ali, onde começa em casa? Eu vou começar na casa. Onde é a casa? A casa foi no final do século passado, quando o sujeito resolveu começar a trocar o inconsciente e falar em psicanálise. O inventor da psicanálise. Começou ali. Não começou aqui, não começou com o Winnicott, não começou... Começou com a coragem de alguém do passado. Antes disso, nada existia. E lembrando um pouco da experiência humana, eu vi durante muito tempo situações que eram padrões. Uma delas era pata de galinha não machuca pinto. Eu vi muitas vezes essa justificativa para continuidade do castigo. E a interseção para mim foi de Donald Winnicott, quando ele começou a falar de uma coisa que para mim é um conceito que modificou minha vida. Não foi meu conhecimento técnico, não, modificou minha vida. Que é o conceito de suficiência, de ambiente facilitador. E a ideia de suficiência é que me chamou a atenção de que pata de galinha machuca pinto sim. Ou seja, a gente tem que saber parar no momento adequado de parar. Quando eu vi o colega falando de empatia, me lembrou de novo algo que não estava diante de conhecimento psicanalítico. Eu aprendi o conceito de empatia da maneira mais simples possível, numa aula de física, chamada O Princípio das Cordas Acústicas, que era uma coisa absolutamente simples. Quando você toca um violão, uma nota que você toca no violão, todos os outros violões que estão parados, eles vão repetir de uma maneira menos intensa aquela nota que foi tocada. O sentimento empático é exatamente isso para mim. Uma dor de alguém toca em mim. E se ela tocou, e ela toca de uma maneira completamente diferente, ela toca com uma intensidade menor, que faz com que eu possa suportar e entender aquele sentimento. Essa é a função materna praticamente para mim. Que o bebê não precisa chorar 1 hora. Basta ele dar uma
toquinho, um ruído é suficiente para que aquele ouvido apurado da mãe saiba e se dirija para acolher e para criar um outro conceito winnicottiano fenomenal: o ambiente facilitador do crescimento. E a importância do ego em Winnicott, vocês já sabem disso, mas eu ouvi, estava sentado na minha cozinha, eu vi um detalhe tão interessante, que alguém virou-se para mim e disse: o ego é uma coisa, uma estrutura humana tão importante que nem a perda ele admite. Quando alguém morre, fica vivo dentro da gente. E essa é a capacidade que a gente tem para poder suportar falta, para poder suportar lembrança. Isso tudo é produto de conhecimento humano, é produto de experiência, é produto de tempo e de uma coisa que a gente chama da pele, da capacidade de sentir o outro. Sentir o outro é estar aberto para o outro. Meus colegas, até o engessamento que algumas teorias fazem com a gente empobrece o nosso conhecimento, empobrece a nossa capacidade de apreender o fenômeno humano. Isso é extremamente importante, porque quando a gente sabe disso, se cria a noção de sequência e consequência. Alguém fica preocupado com o que vai acontecer aos 15 anos. O que vai acontecer? Nós estamos tão preocupados que a gente se preocupa com como é que eu vou preparar um filho para a vida. Será que existe algum preparo? Ou isso é uma correção diária até um dia em que a pessoa é capacitada, pela capacidade de estar só e de não estar mais acompanhado, ela vai ter que usar os instrumentos que ela adquiriu ao longo do tempo. Isso é o ego winnicottiano. Mas se a gente pensar no antes disso, tinha algo que a gente viu. Maktub significa está escrito. Aonde está escrito? As experiências que nós trazemos, elas estão escritas no nosso código genético. Então, nós ainda somente não sabemos o que fazer com elas. A cabeça, a capacidade criativa de Mozart, com 5 anos, regendo e tocando piano, é alguma coisa que não foi ninguém que ensinou a ele. Estava escrito. A capacidade de Pelé jogar futebol estava escrito. É dele. Não precisou nenhum professor, nenhuma escolinha para ensinar. Existem coisas que a gente traz pronto da natureza. A natureza dá a gente. E a gente fica preocupado em procurar o autor. Nem todo autor é o autor que nós conhecemos. É possível que a gente tenha que lidar o tempo inteiro com o desconhecido. E é esse desconhecido que a organização e a cabeça de um pediatra com muita experiência organizou isso para a gente. E organizou de uma maneira muito clara, com o conceito de empatia, com o conceito de ambiente facilitador, com o conceito de empatia mesmo.
Ele pegou toda a cultura winnicottiana, antes de Melanie Klein, porque nós tínhamos sensações que eram absolutas. Maktub, estava escrito. E é muito fácil para a gente, pegar e dizer, é assim que a experiência funciona. Está escrito, é assim que deve ser. Nesse assim que deve ser, os ingleses usaram a palmatória até lá na época de 60, era usada a palmatória como correção. E que em Winnicott fica claro que criar passividade, criar submissão, é um tiro no pé. Como é que nós vamos deixar uma pessoa livre na sua criação, da liberdade absoluta, até onde? No suficiente. Se vocês se lembrarem, eu não gosto de citar livros, porque eu não estou aqui para falar de experiência de livros, e sim para falar da minha experiência. Na Inglaterra, numa época, fizeram um livro chamado Liberdade Sem Medo, Summerhill. Vocês conhecem essa experiência, seguramente. Mas o resultado foi tão catastrófico que, de repente, ele mesmo reescreveu, chamou Liberdade com Limite. E aí o Winnicott de novo, tem que ter limite, porque nada é tão perigoso como o estouro de uma boiada. Quem sabe o que é um estouro de uma boiada sabe, quando abre o portão, pelo amor de Deus, sai da frente, gente. Sai da frente, porque ninguém segura. Ninguém segura a experiência humana quando a gente diz assim, água de morro abaixo e fogo de morro acima, quem é que controla? Nós é que ficamos tentando controlar o que é possível, mas o que não é possível, vocês estão vendo agora aqui a história das nossas queimadas, né? Todo mundo preocupado com as queimadas aqui. Todo mundo preocupado. Onde é que começou o nosso petróleo? Sabe aonde? Numa corrente. Alguém jogou um pedacinho aqui, isso que é uma catástrofe. Numa ilha deserta, se você jogar uma garrafa com uma mensagem, essa é a mesma coisa que levou o petróleo para estragar as praias, pode levar uma mensagem para salvar uma vida. Como é isso? Aonde é isso? Isso é somente a capacidade de pensar diferentemente, de pensar intuitivamente, de pensar não fórmulas, mas sim pensar pensamentos. Essa é somente de uma maneira assim. Eu tenho pouco tempo, eu tenho 20 minutos e eu não preciso falar muito. O que eu tinha para falar era somente essa experiência de dizer: pata de galinha machuca pinto, sim. É uma mentira que a experiência humana diz, que faz a gente achar que a repetição é a norma. Não. Criatividade é a norma. Eu entendo que criatividade, para mim, é somente a capacidade de dar uma solução nova para um problema velho. Só isso, nada além disso. Porque senão nós estamos fazendo uma coisa que eu chamei do ré-erro. E o que eu chamei de ré-errar é errar de novo. Vocês imaginam uma mãe
rígida, fria, sem a capacidade empática com o seu bebê, entra numa sessão analítica, com o analista frio, formal, é somente um erro, nada diferente disso. E a gente precisa ter coragem de criar a cada paciente, a cada situação, uma situação nova. Senão nós vamos ficar presos a formas. E eu sou a pessoa que não funciona com forma. Eu não me conformo. Eu aprendi que a liberdade é a liberdade de criar. Quando numa sociedade, na época, era muito rígido, a crítica que se fazia do Donald Winnicott era um negócio engraçado, que ficou na minha cabeça. Ah, mas ele tomava chá com os pacientes. Era essa crítica. O reducionismo fazia com que aquela experiência de se aproximar do ser humano fosse somente uma heresia técnica. Eu só espero que vocês não entrem nessas heresias técnicas. Aprendam com a criatividade de vocês. Obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra ao Sérgio, mas primeiro eu queria falar que o livro dele, A Gramática do Silêncio em Winnicott, está à venda aqui, o título promissor, e vamos à sua disposição. Vamos lá. Primeiro, queria agradecer a SPRJ, quase que eu erro, o nome da instituição, pelo convite, sobretudo em nome da Rosa, né, que entrou em contato comigo. É bom ter voltado aqui, eu acho que estive aqui ano passado, no evento da jornada Winnicott, enfim. E quando a Rosa tinha sugerido o título, pelo menos o título lá da jornada, eu fiquei imaginando o que eu poderia trazer para vocês como contribuição. E como a palavra empatia é uma palavra que eu tenho um grande apreço, eu imaginei que eu pudesse falar um pouco sobre a empatia num dos dois autores que pelo menos eu tenho um grande carinho, que é o Ferese e o Winnicott. E aí, já de antemão, eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu vou me repetir um pouquinho daquilo que o Roberto já falou mais cedo hoje de manhã, que eu imaginei que nós pudéssemos saber mais ou menos qual é a origem dessa palavra. Tá? E já para a gente começar a trabalhar e começar a pensar, eu vou tentar trabalhar não só a origem do termo, mas falar como é que a empatia se dá no pensamento do Ferese e da influência do Ferese no pensamento do Winnicott. E eu vou trazer algumas vinhetas clínicas, já que a gente está numa jornada, para a gente poder conversar e ver como é que isso se aplica na clínica propriamente dita. O Roberto mais cedo e agora o Gilberto falando de formas diferentes desse sentido empático, pelo menos de como é que eles compreendem. E a empatia não é bem um conceito psicanalítico, pelo menos não era até o Ferese construir um conceito do que se poderia ser trabalhado. A palavra em alemão, o Roberto já havia falado para vocês, Einfühlung, e ela é uma palavra da filosofia grega, ela é originária da filosofia grega. E como o Roberto já adiantou também, o sentido de empatia, né, de empateia, de estar dentro, de estar presente, de viver com o outro, o seu pathos. E pathos também nos é uma palavra muito cara, paixão, sentimento, sofrimento, e ao mesmo tempo talvez a gente possa pensar em doença. Então a ideia de empatia, que a gente vai começar a pensar um pouco a partir do Ferese, é a ideia do sentir dentro, sentir o outro dentro de mim. É simplesmente ter essa possibilidade de a gente acreditar que há uma capacidade, né, como o Gilberto estava falando aqui, da gente apreender o outro dentro da gente, não só de modo imaginativo, mas também em termos de consciência, e apreender esse objeto que também, às vezes, também contemplado.
A gente está falando, então, algumas vezes de introjeção e projeção, não quero nem entrar na seara kleiniana, mas também de uma capacidade de compreender os sentimentos, os afetos e os pensamentos que são inerentes quando a gente está numa relação com uma outra pessoa, quando nós nos colocamos no lugar dessa outra pessoa. Empatia, não sei se é uma coisa que a gente desenvolve, acho que sim, tá? A gente pode desenvolver um sentimento empático, acho que a gente tem necessidade, sobretudo clinicamente, de desenvolver esse sentimento, porque também, como o Gilberto está falando, a gente não está mais numa clínica da época do Freud, da Klein, do Ferenczi, enfim. A gente tem múltiplas inserções desse sentimento empático que vai estar no campo, como o Roberto falou mais cedo, na filosofia, na literatura, na história e, sobretudo, nos estudos estéticos e, finalmente, psicológicos ou psicanalíticos. Então, vamos tentar conservar dentro dessa tradição filosófica o sentido de sentir dentro, que depois, no Ferenczi, a gente vai ter a ideia do sentir com. Vários autores, dos poetas aos filósofos, vão trabalhar com esse conceito de formas diferentes. Eu estou com um slide aqui mostrando para vocês como é que Novalis, que é um poeta alemão, começa a empregar o termo pela primeira vez numa obra dele. O Tishner, também falado pelo Roberto, ele vai utilizar a palavra num livro que é Psicologia Experimental de Processos de Pensamento. A gente vai ter outros autores que eu não vou me debruçar aqui, para a gente não perder muito tempo, para a gente entrar diretamente na questão que nos interessa, que é a empatia na psicanálise. O termo ele encontra espaço no final do século racionalista do Iluminismo, porque ele tinha um clima cultural e humano muito caracterizado por essa descoberta de registros emocionais. A gente está falando de um período do romantismo, onde os intelectuais, poetas e filósofos tinham interesse de entrar em contato com esse sentimento e com esses afetos. Então a gente desenvolveu, ao longo da história, pelo menos, um entendimento de uma empatia romântica com esses autores que está colocado aí, os Novalis, o Goethe, o Schiller, Hölderlin, enfim, todos esses autores tentaram, de um modo ou de outro, responder a essas perguntas. Como é que eu posso conhecer o outro? Como é que eu posso entendê-lo? Como é que eu posso conhecer um outro eu, né, na sua alteridade, sem instituí-lo por comparação ou analogia, em termos de projeção ou introjeção? Esse outro que a gente está se relacionando, ele existe? O outro existe? Ou eu só posso ter uma ideia de existência desse outro a partir da consciência que eu tenho dele? Vários desses autores começaram a se perguntar sobre isso. Então, como é que eu posso desenvolver o sentido empático com o outro? Como é que eu posso entrar na experiência subjetiva de um outro e especificamente no sentido analítico, que é o que nos interessa? Do que é que se trata, então, quando o Ferenczi vai falar de sentir o outro dentro de mim? E como é que eu posso experienciar isso dentro da análise? Entrando diretamente, então, na psicanálise, a gente acha que o Ferenczi foi o grande autor, falando sobre a empatia. Não, mas a gente já tem o Freud, em 1905, tratando do sentimento empático no livro Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente, onde ele fala já de se colocar no lugar do outro, e o Freud vai desenvolver um pouco mais a ideia de empatia nos escritos da técnica de 1912 em diante, sobretudo no texto O Início do Tratamento, onde ele vai falar que a empatia é referida ou necessária, né, para o estabelecimento de processos transferenciais na capacidade do analista adotar uma posição empática com o seu paciente. Em 21, o Freud começa a pensar a empatia e começar a fazer uma relação com a identificação no texto Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Então, de um modo geral, a gente vai ter Freud trabalhando com o sentido de empatia na medida que ele precisa desse conceito. Na verdade, ele é oriundo desse romantismo aí, ou dessa empatia romântica, para tentar entender o outro dentro dele e entender esse estranho que simplesmente vai sendo tomado dentro do analista. Claramente, ele não chegou a desenvolver o conceito, ele não produziu um conceito psicanalítico para isso, e aí ele vai entrar em embate diretamente com um dos grandes autores, que este sim vai começar a trazer contribuições para a psicanálise em termos do sentimento empático, que é o Sándor Ferenczi. Mas já em 1920,
o Ferenczi, no texto Prolongamento da Técnica Ativa em Psicanálise, começa a trazer, dentro do campo psicanalítico, determinadas modificações da técnica, contrário ao pensamento da técnica freudiana, onde se trabalharia apenas com associação livre e interpretação em qualquer paciente que se chegasse dentro da análise, dentro do consultório do Freud. Ele vai radicalmente mudar isso porque o Freud começa a encaminhar para o Ferenczi todos os pacientes que ele não tem condições de analisar, que são os pacientes, hoje a gente conhece como pacientes difíceis, os pacientes narcísicos, os pacientes limites, os bordes, os psicóticos. E aí o Ferenczi começa a entender que é preciso fazer alguma modificação na técnica à medida em que a técnica original freudiana não começa mais a dar conta da quantidade de pacientes e com os diversos tipos de pacientes que chegam no consultório. Aí o Ferenczi começa a preparar um terreno para aquilo que a gente conhece como sendo a virada de 1928, que é uma virada na modificação da técnica, que já em 1926 ele vai tratar disso em contraindicações da técnica ativa. O Freud começa a pensar e a trabalhar, sobretudo lá no caso do Homem dos Lobos, de alguma coisa mais ativa, estabelecendo inclusive tempo e limite para que a análise pudesse acontecer. O Ferenczi já vinha pensando na técnica ativa e depois ele começa a identificar nessa técnica que ele inventa algumas contradições, ou seja, ao invés de ele aliviar a tensão e promover a associação livre, o Ferenczi começa a identificar que a técnica ativa, na verdade, reforça as resistências do paciente e aí aumento de tensão e é impossível a análise acontecer. E aí vem a virada de 1928, com a elasticidade da técnica psicanalítica, onde ele vai propor várias reformulações durante o atendimento dos pacientes que ele vinha atendendo, à medida em que simplesmente ele começa a trabalhar com um conceito como relaxamento e neocatarse, e ele começa a fazer as modificações de acordo com o que o paciente trazia. Ou seja, o Ferenczi começa a fazer alguma coisa que eu gosto muito, que o Deleuze fala, de que os pacientes começam a informar para ele como é que ele vai agir na sessão, né, a partir da sintomatologia apresentada, e aí alguma coisa é modificada, o tempo da análise, a forma como ele pode acolher ou não o outro, mas é fundamentalmente a ideia de tato que o Ferenczi vai começar a colocar no texto de 28, que ele vai dizer que o analista precisa de ter tato com o seu paciente. Ele vai utilizar a palavra alemã para empatia, e ele vai dizer que esse tato do analista é a capacidade de sentir com, está isso lá nas obras dele, nas obras completas, mas na verdade ele está falando da capacidade de sentir o paciente dentro dele. Então o Ferenczi começa a mostrar como há uma espécie de comunicação entre dois sujeitos humanos a partir da ideia dos afetos apresentados pelo paciente, mas sobretudo também dos afetos colocados na sessão do analista. A gente sabe que até a psicanálise clássica freudiana, a neutralidade, que a gente sabe muito bem hoje que não era assim, não funcionava. E é o Ferenczi quem tem a coragem de colocar os afetos do analista dentro da sessão a partir de tudo que era trazido lá com seus pacientes e com a sintomatologia apresentada. A empatia, então, emerge como um conceito psicanalítico e começa a trazer na cena psicanalítica um analista vivo, um analista que começa a pensar junto com o seu paciente e a sentir aquilo que o paciente passa a sentir, para que ele promova, então, alguma coisa que ele depois vai chamar de relaxamento e um novo começo, para que aí sim as associações venham e as interpretações possam acontecer. Até então, o Ferenczi começa a entender que não é necessário, desde o início, começar a trabalhar com as associações livres e com a interpretação. O tato vai ter a função, então, de fornecer uma ideia de uma compreensão empática do analisando, colocando aí o analista nesse diapasão entre o paciente e o terapeuta. O analista, então, começa a se abrir para poder sentir dentro de si e dentro do seu campo afetivo o paciente, à medida também que o paciente começa a sentir o analista dentro dele. Isso depois vai dar numa coisa que o Ferenczi vai chamar de análise mútua, que foi um experimento que não foi tão
tão bom assim, apesar de ter acontecido, mas a gente vai ter basicamente um analista humano. E é essa a ideia da humanidade do analista, de ele simplesmente se predispor a abrir esse campo transferencial e contra-transferencial de sentir o paciente dentro dele. Então, sai de cena a neutralidade e o afastamento do analista e entra em cena uma psicologia de duas pessoas, ou o que nós conhecemos como a two-body psychology, ou um two-person psychology, né? Dois corpos vivos a partir da presença sensível do analista. O analista ele começa a pôr em funcionamento a sua mente em favor da mente do analisado. Bem mais recentemente, nos últimos 20 ou 30 anos, a gente vai ter o Ogden falando da capacidade de reverie. Claro que a Klein já tinha falado isso, mas sobretudo o Bion vai falar da reverie do analista como a reverie materna, e a gente vai ter essa ideia de que pensamentos, estados sensórios ou estados corporais começam a nos afetar dentro da sessão de análise de acordo com o que o paciente vive. Então, colocar a mente ou colocar o corpo em funcionamento para as sessões de análise é o que o Ferenczi vai começar a pensar de que isso seja possível para trabalhar com os pacientes os mais difíceis que ele encontrou. Então, o analista, com isso, ele possibilita alcançar uma coisa que vai ser a crítica do Freud, de que isso não funcionaria, de que as gratificações do analista em relação ao paciente não vai possibilitar aí as associações livres e a interpretação, muito pelo contrário, vai começar o paciente a ficar resistente justamente por conta das gratificações que o analista vai dar a partir desse tato, a partir desse sentir com, e aí os dois vão brigar, né? Vão simplesmente acabar um relacionamento que era muito fortuito, de que seria de grande interesse para a psicanálise que tivesse continuado, mas o Freud e o Ferenczi, é nesse momento que eles vão brigar e vão começar a se afastar, muito embora o Freud tenha reconhecido as contribuições do Ferenczi para a psicanálise. Bom, o Ferenczi, então, quer ele queira ou não, ele não tivesse prestado atenção, ele vai criar e instituir aquilo que hoje a gente pode chamar de uma ética do cuidado. É um conceito, pelo menos é uma forma com a qual o Daniel Kuperman tem chamado a análise do Ferenczi, e a empatia vai se tornar uma habilidade relacional. Quer dizer, não se trata mais do analista ficar aqui na sua poltrona, escondido atrás do divã do seu paciente. Pelo contrário, o analista está lá presentificado, não só com a sua mente, como com o seu corpo. E aí se estabelece, de fato, de modo positivo, a transferência e a contra-transferência. Como eu falei agora há pouco, o Ferenczi vai trabalhar com esses pacientes difíceis, narcísicos, esquizoides, psicóticos, limites, mas também os pacientes neuróticos mais graves e, sobretudo, aqueles pacientes oriundos de traumas. Tá? É no texto, então, de confusão de línguas entre adultos e criança que o Ferenczi vai começar a identificar que alguma coisa precisa ser feita, não dá para ficar neutro diante do sofrimento psíquico desses pacientes, e aí ele vai compreender que os traumas sexuais que o Freud havia pensado na primeira e segunda teoria do trauma, o Ferenczi vai dizer, não, há um trauma real, essas crianças e esses adultos têm chegado aqui no consultório traumatizados, e que esses traumas produzem fragmentação psíquica, impossibilidade de constituição do eu, rupturas no nível do eu ou do self, que não é uma palavra que ele usa, mas ele vai começar a falar de uma coisa que é a grande influência do pensamento do Ferenczi no Winnicott, que é trabalhar no manejo clínico com a regressão, que depois nós vamos conhecer no Winnicott como regressão à dependência, no qual os traumas vivenciados muito precocemente vão ser possibilitados de ser vividos ali no setting, junto com o analista, e aí sim esse analista empático, cuidadoso, sensível, começa a possibilitar um novo começo. Isso tudo vai chegar até o Winnicott, e eu imagino que a gente tenha um elo perdido, ou um missing link, para conseguir com que essas ideias todas cheguem até o Winnicott, e eu acredito que o Michael Barnett, analisando do Ferenczi e detentor da herança que o Ferenczi deixa, como por exemplo o Diário Clínico, que vai ser publicado
3 décadas depois. Acho eu, e a gente não tem dados, porque o Winnicott é o mais anti-Paulo Freire que eu já conheci de todos os autores, né? Ele escreve uma coisa, mas ele não dá nome de onde ele tirou, como ele diz isso em 1945, não me interessa de onde eu tirei de quem, né? Eu estou lendo e vou escrevendo, e a gente só tem uma referência do Férez nas obras de Winnicott, que é lá nos Explorações Psicanalíticas, num texto já do final da vida do Winnicott. O Winnicott, com a capacidade que ele tem de entender a relação mãe-bebê, ele começa a enfatizar essa relação mãe-bebê para o estudo dos distúrbios psíquicos mais graves, constitui uma teoria que nós conhecemos como a teoria do desenvolvimento emocional, fala de uma capacidade de holding handling e, sobretudo, traz à tona a ideia da preocupação materna primária, a comunicação humana, a constituição do self, que ele vai entender isso nos pacientes mais graves dele. Então, quando o Ferenczi construiu todo aquele legado e simplesmente deixa de herança, já em 1933, após a morte dele, o Winnicott está entrando na Sociedade Britânica de Psicanálise, o Balint chega já nos anos 40, o Winnicott já tem uma grande influência do pensamento do Ronald Fairbairn, que, na verdade, construiu vários dos conceitos com o qual ele trabalhou e que ele assistiu às palestras do Fairbairn, e aí nos anos 40 ele é influenciado, pelo menos eu acho que a partir desse encontro que ele tem com Michael Balint. Sabemos que na Sociedade Britânica, enquanto que em 1939 começa uma Segunda Guerra Mundial na Europa, nos anos 40, no início dos anos 40, temos uma guerra entre anafreudianos e kleinianos. Balint, Winnicott e outros autores começam a constituir aí uma tradição independente, e aí eles se destacam por não serem nem anafreudianos nem kleinianos e começam a trabalhar coisas que agora a gente já tem maior conhecimento, que é a relação mãe-bebê e a comunicabilidade entre a mãe e o bebê. Para o Winnicott, esse ambiente humano, e a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fala sempre em mãe, 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 e às vezes não é a mãe biológica, a gente sabe disso, é a função materna, por isso que eu gosto de colocar ambiente humano de cuidado. Ele vai desenvolver essa capacidade empática de previsibilidade que o Winnicott vai denominar de preocupação materna primária. Então, como é que a gente poderia definir um pouco isso? É uma frase que quem me conhece, quem foi meu aluno, sabe muito bem disso, eu adoro citar essa frase. A mãe sente o que o bebê sente antes que o bebê sinta e antes que o bebê sinta que ela sentiu o que ele sente. Ou seja, é para dar nó na cabeça. É essa capacidade de previsibilidade, é essa capacidade de estar no lugar do outro, que é exatamente isso que o Winnicott vai trazer como referência da empatia. A empatia é essa forma com a qual a mãe, em termos de ambiente de cuidado, não só coloca para o bebê alguma coisa da realidade externa, né, mas ao mesmo tempo ela é capaz de entrar dentro do mundo interno do bebê e sentir o que o bebê sente. E isso às vezes se dá absolutamente em silêncio, talvez por isso eu tenha estudado o silêncio na psicanálise, que isso é um assunto que sempre me interessou. A mãe vai fazer isso atendendo às necessidades humanas do seu bebê em termos de corpo vivo. Então, os cuidados fornecidos pelo ambiente humano vão transformar para o bebê em carne do corpo. O bebê vivencia isso na sua própria carne. Então, a gente está diante da fisicalidade de dois corpos vivos com duas mentes interconectados, onde um sente o que o outro pode sentir também. É essa capacidade empática que o Winnicott vai recuperar da relação mãe-bebê e vai trazer para dentro do setting essa capacidade que o analista tem de sentir o outro como sendo o primeiro ambiente humano e se predispor a nomear algumas vezes estados mentais e estados corporais daquilo que o paciente sente a partir dessa capacidade, que ele não chama assim, né, que seria uma capacidade de reverie, descrevendo sensações e sentimentos de tudo aquilo que foi vivenciado pelo seu paciente, mas que esse corpo também do analista não é neutro, ele sente isso dentro dele. Estados sensoriais, mentais ou corporais, conforme o Ferenczi fala, e que o Winnicott também traz para nós, né, de sentir o que o outro sente antes que o outro sinta e antes que o outro sinta que eu senti que ele sente.
né? É uma maluquice isso, mas são coisas que eu comecei a deixar me invadir dentro da sessão com a maior parte dos pacientes. Então, eu sou capaz, às vezes, é isso, né? O Félix diz assim, é se abrir para sentir isso. Claro que isso tem cuidados para a gente, porque a gente tem que entrar nisso, e a gente tem que sair disso, e a gente tem que atender o paciente seguinte, tá? E tem várias sensações que eu venho sentindo com esses pacientes, sensações corporais que são tomadas. A gente está falando, então, de alguma coisa da ordem da identificação projetiva, por um lado, e a gente também está falando da capacidade de reverie do analista, tá? Quem fala melhor sobre isso é o Bill. A Ruth vai trazer daqui a pouco o Ogden para a gente, e aí vocês podem aproveitar a presença dela para falar sobre o Ogden, mas o Ogden vai trazer um sujeito que é o terceiro analítico, né? Alguma coisa que simplesmente acontece entre o eu e o outro, que na verdade é deflagrado a partir do terceiro analítico, das reveries, das identificações projetivas que são tomados pelo analista e que você vai ter que fazer alguma coisa com isso, né? O Ogden também tem um conceito muito legal, que são formas de vitalização e desvitalização na análise, e que às vezes ele ou nós vamos encontrar pacientes completamente digitalizados e que a gente vai precisar fazer alguma coisa com isso. Então, quando o Félix traz a ideia do sentir com, ou a ideia da empatia, ele está dizendo que é com esse tipo de material que a gente vai lidar na análise, e é com esse tipo de material que nós analistas vamos ter que se haver. E se a gente se predispõe a sentir o que o outro sente, e se a gente tem a capacidade de produzir algum efeito terapêutico nos nossos pacientes, a gente vai entender que a capacidade empática do analista é capaz de curar. E aí eu tenho plena consciência e crença de que realmente a empatia cura. Eu teria mais outras coisas para falar com vocês, mas a gente deixa para os comentários, discussões, espero, né, que era isso que eu tinha que apresentar a vocês e a gente possa ter um bom diálogo. Obrigado.